Olá, meus queridos amigos, olá, meus alunos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isto. É uma pena que a gente não conseguiu fazer nossa aula pelo Meet, né? Meu celular acabou dando um problema. Eu não quis arriscar fazer uma aula sem comunicação, sem ajustar horário, sem ajustar os pontos importantes da aula. Então eu achei melhor adiar essa aula para uma outra semana, tá bom? E aí, aproveitando que todos os meus trabalhos já estavam salvos aqui no meu computador, e aí a gente vai gravar mais essa aula. E na próxima aula, quem sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre o próximo assunto, que é um assunto de extrema relevância, né, que é a globalização. Globalização é um pouco mais fácil da gente trabalhar pelo Meet, porque a gente vai discutir, debater e tal. E nessa aula eu vou tentar buscar um pouco dos outros capitalismos, né? A gente vai voltar lá na época do modernismo, né? Na época do capitalismo comercial, a gente vai tirar algumas dúvidas, vou tentar dar uma repaginada em todo aquele processo de novamente, para a gente chegar até a última fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional. A última fase, nós estamos dentro dela, né? Meu nome é Francisley Pimenta, nós estamos aqui numa aula de geografia do segundo ano, espero que vocês entendam e caso não compreendam, mandem as dúvidas para mim. Então vamos dar uma entrada aqui, né? Porque assim, o capitalismo ele vai evoluindo de acordo com as revoluções industriais. À medida que há uma revolução, à medida que há uma transformação no mundo da produção, há uma evolução também do capitalismo. A gente vai entender que o capitalismo comercial é o capitalismo lá do século XVI, o capitalismo das grandes navegações, não existia produção industrial, então, consequentemente, se não existia produção industrial, não tinha que se falar de revolução industrial. Então a revolução industrial ela vai abrir os caminhos para o capitalismo industrial, tá certo? Então a gente vai entender que lá no século XVIII, com o descobrimento das primeiras indústrias a vapor, as máquinas a vapor, o descobrimento da técnica, nesse momento nós temos o desenvolvimento de uma produção industrial maior em larga escala. O que acontece? Com as grandes navegações, o mercado de consumo ficou muito grande, o mercado de consumo, porque antigamente os europeus eles produziam especiarias somente para o comércio europeu. Então, todo o comércio europeu já tinha sido é, vistoriado pelos europeus. Nesse caso, o que acontece? Quando nós temos as grandes navegações e nós descobrimos mais terras e mais gentes, mais outras nações, outras culturas, o que acontece é que aquele comércio europeu não tem mais capacidade de atingir a necessidade do mundo todo agora. Então surge a necessidade, nesse caso, de você introduzir uma técnica para produzir seu material em uma velocidade maior. Por quê? Porque quem produzir mais rápido acaba atendendo a necessidade do mercado mundial. E aí vai ser quando eles vão se preparar para produzir algum tipo de mecanismo que promova a produção mais rápido. E vai ser lá no século XVIII que nós vamos ter as primeiras máquinas, né? As máquinas a vapor, e eles vão usar como fonte de energia o carvão mineral. O carvão mineral ele vai ser a fonte de energia fundamental para ferver a água, e aí quando essa água ferve, ela acaba movimentando as engrenagens daquelas máquinas. E aquelas máquinas, elas vão produzir o que, pessoal? Tecido. Então, a primeira revolução industrial, observe que para a produção de tecido você não precisa de um aparato tecnológico muito grande, você só precisa de uma máquina que faça o movimento repetitivo de um homem. Então, nesse caso, uma máquina que trabalhe mais rápido e mais perfeito do que um homem. E aí, nessa produção de tecido, você usava máquinas a vapor que não tinha nenhum tipo de tecnologia, era simplesmente máquinas movidas ao vapor da água. Então, não tinha necessidade nenhuma de uma mão de obra qualificada. Você só precisava de uma mão de obra que soubesse operar as máquinas. Muito comum naquela época você usar, no capitalismo industrial, você usar mão de obra de crianças. As crianças eram menores, elas cabiam melhor dentro das máquinas, já que as máquinas eram gigantescas.
eles usavam muito a mão de obra de mulheres, que as mulheres tinham muito mais jeito com a produção de tecido, né? Porque eles julgavam que as mulheres eram bem mais preparadas naquela época. Claro que infelizmente, elas eram mal remuneradas pelo trabalho que elas exerciam só pelo fato de serem mulheres. E isso é uma dívida que a gente tem para com as mulheres muito, muito grande, que a gente precisa pagar ainda, porque as mulheres elas são muito, muito genuinamente boas naquilo que elas fazem, muitas vezes melhor que os homens. Então, nós temos a Revolução Industrial, né, que é o capitalismo industrial, na produção de tecido. O que acontece é que quando nós descobrimos outras fontes de energia, essas fontes de energia elas possibilitaram a gente trabalhar com outros tipos de produtos e manufaturas, certo? Produtos ou produtos a ser comercializados. Nesse caso, quando nós temos aqui lá no final do século XVIII, no final do século XIX, meados do século XIX, nós vamos ter a descoberta, certo, de duas grandes fontes de energia. O petróleo, né? O petróleo que vai ser responsável pela combustão interna dos motores. Nesse caso agora nós temos o petróleo que, quando ele vai passar por uma refinaria, ele vai gerar o derivado dele, que é a gasolina, o óleo diesel, e essa gasolina e o óleo diesel, elas vão produzir uma máquina menor, mais pequena, né? Uma maquinazinha mais pequenininha. No entanto, ela vai ser muito mais rápida, muito mais precisa do que a máquina a vapor. Então, qualquer máquina, qualquer indústria, ela diminui o seu tamanho e aumenta a sua potencialidade. Além do que, o petróleo, ele dinamiza o transporte. Antes, nas máquinas a vapor, você tinha aquelas chamado de Maria Fumaça, né? Aquelas locomotivas gigantescas, aquela locomotiva que era movida a vapor. Nesse caso, o petróleo ele possibilita a você sair dos trilhos, entrar no automóvel, você possibilita um mar de possibilidades para a distribuição tanto da mercadoria quanto do mercado de consumo, né? E além do petróleo, nós temos a descoberta da eletricidade, né? A eletricidade ela vai gerar uma potencialidade muito grande, porque a partir da eletricidade nós temos a produção de eletrodomésticos. E estes eletrodomésticos eles vão facilitar a vida de muita gente. Agora, a grande diferença é que do capitalismo industrial, aqui nós ainda estamos dentro do capitalismo industrial, certo? Mas dentro da segunda revolução industrial, que nós entramos no capitalismo financeiro, certo? Dentro do capitalismo financeiro, a gente entende que a mão de obra ela precisa ter um grau de conhecimento, certo? É alto com L, tá? Desculpa aqui. Ela precisa ter um grau de conhecimento muito forte. Então nós temos aqui a produção de máquinas através do automobilismo e eletrodomésticos. Neste caso específico, eu digo a vocês que a mão de obra ela precisa ser qualificada. E aí não são todos os países que acompanham o desenvolvimento dessa revolução industrial. Geralmente, os países mais ricos eles vão se industrializar lá no final do século XIX, em meados do século XIX, eles vão se industrializar naquela época, enquanto a grande esmagadora maioria dos países ainda está no seu modelo agroexportador. O Brasil é um exemplo. E aí, pessoal, nós vamos falar aqui sobre a Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, que é o capitalismo informacional. Agora nós continuamos com o petróleo, continuamos com a energia elétrica. A diferença é que no meio disso tudo nós temos a informática, a robótica, a telecomunicação, o seu celular, este notebook que eu estou usando. Tudo isso são produtos advindos do capitalismo informacional, certo? O capitalismo informacional. Tudo virou virtual. Não existe mais a necessidade da sua presença física em outros locais do mundo para você fazer qualquer transação comercial. Você pode pagar
pela internet, você pode comprar pela internet, você pode conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pela internet, você pode comprar ações de empresas de qualquer lugar do mundo pela internet. Então, a especulação do capital, a compra de ações, aquele capitalismo financeiro onde você comprava as ações através do papel moeda mesmo, agora não existe mais, porque a terceira revolução industrial, o capitalismo informacional, ele tem como grande mola motora, não é mais a fonte de energia, não é mais o carvão mineral, não é mais o petróleo, não é mais a energia elétrica, é o conhecimento. Então, nós temos a Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, nós estamos dentro do capitalismo informacional e o conhecimento é a grande mola que faz tudo girar. Quanto mais adaptado ao mercado a mão de obra estiver, mais chances de mercado de trabalho nós teremos. Observe que aqui em Frecheirinha nós temos uma indústria produtora de tecido, né? Mas essa indústria produtora de tecido, ela é muito classificada da segunda revolução industrial, né? Ela é muito próxima da revolução industrial. Nós não temos tecnologia o suficiente, nós não temos software de produção de tecido. Então, a terceira revolução industrial, ela é uma revolução que ela oferece produtos de alta tecnologia, certo? Alta tecnologia. Nós temos máquinas desenvolvidas com capacidade assim enormes, máquinas de médicos, máquinas industriais, assim como nós temos softwares, programas de computador que têm uma capacidade gigantesca, isso tudo produzido pelo capitalismo informacional. E aí eu fiz um esquema para que você pudesse entender melhor isso aqui, certo? O que é o capitalismo informacional? Para a gente entender o capitalismo informacional, a gente precisa entender que os avanços tecnológicos, eles impulsionam, certo? Os avanços tecnológicos. À medida que a ciência evolui, a partir da Segunda Guerra Mundial, a ciência evoluiu muito. Hoje nós estamos a anos-luz do que nós estávamos na Segunda Guerra Mundial, mas a partir que a ciência evolui, a partir que a tecnologia evolui, a telemática evolui, a telecomunicação, a robótica, a mecatrônica, tudo isso, quando ela vai evoluindo, nós temos o impulsionamento da produção industrial. Por quê? Porque as indústrias agora elas começam a ser automatizadas por robôs. Então, coisas que não existiam antigamente. Já existem no planeta Terra indústrias que são 100% automatizadas, sem a presença de homem. Então, máquina não dorme, máquina não erra, máquina não ganha salário, máquina não adoece, não coloca atestado, não falta. Então, máquina é um tipo de produção que é uma garantia de lucro certo para dentro do capitalismo. Então, quanto mais tecnológica for a empresa, quanto mais tecnológica, mais envolvida no capitalismo informacional, mais desenvolvido é o capitalismo e mais rica ela se torna. E aí, além de impulsionar a produção industrial, impulsiona também o sistema financeiro. Por quê? Você um dia, qualquer aluno meu que queira comprar ações, vocês podem, de qualquer lugar do planeta, você não precisa ir lá. Você pode comprar ações da Mitsubishi, basta você ter dinheiro e uma internet. Então você vai lá na Mitsubishi e procura uma ação e compra. Assim como você pode comprar ação da Petrobras, da Nestlé, qualquer empresa que tenha o seu capital especulativo à venda, você pode comprá-lo. Então, este avanço tecnológico é uma característica fundamental dessa etapa, né? Então, nós temos o avanço tecnológico, ele é essa característica, porque isso tudo é decorrente da crescente importância do conhecimento. Eu disse a vocês no slide passado que não é mais carvão mineral, não é mais petróleo, não é mais eletricidade. O que move o capitalismo informacional é o conhecimento. Quanto mais conhecimento detém um país, quanto mais investimento aquele país tem em produção e desenvolvimento, né, pesquisa e desenvolvimento, que é chamada de P&D, quanto mais investimento nós temos um país que ele está rumando para o capitalismo informacional.
E aí, além do mais, a gente vai falar sobre as novas tecnologias empregadas na indústria, né? Por exemplo, estas novas tecnologias que são impulsionadas pelo conhecimento, olha que está tudo interligado. Essas novas tecnologias que são impulsionadas pelo conhecimento, elas conseguem o aumento da produção, não só o aumento, mas a qualidade. Observe nos carros de hoje, certo? A tecnologia empregada nos carros de hoje e observe as tecnologias empregadas, não vou muito longe, na década de 90. A década de 90 os carros eles não tinham nenhum terço da tecnologia empregada nos carros de hoje. Hoje nós temos GPS, nós temos carros que fazem manobra sozinho, carro que tem sensor de chuva, carro que tem sensor de estacionamento, carros que têm um aparato tecnológico muito grande, graças ao desenvolvimento do conhecimento do capitalismo informacional, tá, galera? E aí nós temos a diversificação da mercadoria, porque quanto mais tecnológico, quanto mais conhecimentos, quanto mais envolvimento na ciência, a ciência ela vai descobrindo novos produtos, assim como elas podem melhorar os produtos que já existiam através da ciência. E aí, os avanços tecnológicos na informática, olha aqui, né, através do fluxo de capitais, e esse dinheiro que não é um dinheiro físico, né? Por exemplo, as transferências bancárias, nós temos aqui o Pix, né, que é a nova forma de pagar. Você transfere dinheiro para qualquer banco sem pagar taxa. Daí nós temos o impulsionamento do setor financeiro através disso, né? O capitalismo informacional, ele é um capitalismo financeiro, só que agora com a tecnologia empregada. O capitalismo financeiro continua existindo, só que agora de forma informacional, através da ciência, através da telecomunicação, através da informática, através de todos os amparados tecnológicos envolvidos. A tecnologia é o ponto dominante no capitalismo informacional e o que move tudo isso é o conhecimento, certo? E aí, essas técnicas, né, essas novas técnicas, quando nós temos tudo inserido na rede web, né, na internet, então o mundo todo fica mais perto, né? Eu fico mais perto do Japão, eu fico mais perto da Europa, porque eu consigo fazer transações comerciais com qualquer país sem sair de casa, dentro do meu quarto. Então parece que o mundo se tornou uma cidade menor que a Frecheirinha, porque eu posso fazer comercialização. E isso é o que caracteriza a globalização, né? Globalização é quando tudo fica mais perto, tudo fica mais tudo fica mais como se estivesse dentro da minha casa, né? Tudo fica mais uma cultura mais homogênea, os gostos mais homogêneos. Observem que os gostos das nações atuais elas são muito mais próximos dos gostos universais, dos gostos dos outros países do que da própria região inserida. As pessoas estão escutando menos forró, estão escutando mais música eletrônica. Isso é uma característica da globalização. E aí nós temos os produtos e serviços, eles têm uma nova característica, né? Que é o crescente teor informacional. Tantos os serviços, eles estão de caráter informacional. Por exemplo, você contrata um serviço para proteger seu computador, né? Um serviço de antivírus. Você não tem esse serviço na sua casa, você compra pela internet. Você tem um serviço de entrega pela internet, você compra produtos de caráter mais informacional, o seu celular, o seu notebook, tudo que você encontra, né? Os seus jogos, o PS2, PS3, PS4, e assim vai. E tudo isso se torna um meio que tem uma técnica amparado pela ciência, mas é de forma informacional. A gente chama, né, o grande Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, chamou a terceira revolução industrial de o meio técnico científico informacional, certo? Predominantemente em países desenvolvidos e, em alguns casos, em países emergentes, como é o caso do Brasil, em algumas cidades, principalmente São Paulo. É uma cidade que tem um teor tecnológico muito grande, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e grandes capitais. Os países em destaque na Revolução Informacional são aqueles que lideram as pesquisas, né? Quanto mais o país investe em pesquisa e desenvolvimento, eu acabei de falar isso sobre P&D,
estes países eles estão na vanguarda do desenvolvimento, eles estão lá na ponta do iceberg, eles estão liderando o capitalismo informacional. Quanto mais você investe em pesquisa e desenvolvimento, mais informacional, mais rico e mais preparado para o mercado de trabalho você está, para o mercado financeiro. E aí nós temos o grande destaque para os Estados Unidos, que é o país que mais investe. Vamos dar uma olhada no mapa? Observe aqui, ó, 66%. Nós temos aqui uma estimativa, né, do capital privado. 66% do capital privado investe em P&D, né, que é chamado de produtos e pesquisa e desenvolvimento. Aí se você olhar para o Brasil é um país que está relativamente no caminho certo, 47%, mas todos os países desenvolvidos ele tem uma alta taxa de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Se vocês observarem, os tigres asiáticos eles lideram com uma grande marcha, né? China com 75% do capital privado investido em pesquisa e desenvolvimento, a Índia, olha a diferença da Índia para o Brasil, pessoal, olha a gritante diferença. E aí a gente vai ver o seguinte, observe nessa classificação aqui, os países que estão clarinhos é que eles investem de 0 a 0,25% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Observe a África, grande maioria dos países da África nem sequer investem, né? Aqui, ó, a Ásia Setentrional, que é uma região bem carente aqui e tal. Mas se você observa, os países verdes são os países que oferecem acima de 2% em pesquisa e desenvolvimento. Aqui nós temos os países europeus, alguns, né, principalmente a Alemanha, que é um dos grandes líderes também, a Alemanha, aí nós temos a França, nós temos lá em cima a Noruega, nós temos os Estados Unidos, nós temos aqui a Austrália, nós temos aqui a Coreia, né, e o Japão. Estes países, eles lideram o ranking de desenvolvimento de pesquisas, né, pesquisas que estão liderando a vanguarda, estão liderando o mundo, né? O mundo na pesquisa e desenvolvimento. E aí, se a gente for fazer uma distribuição no gráfico, né, de pesquisa e desenvolvimento, né, que vai de 2012 a 2016, é um gráfico recente, quem está liderando o mundo, olha aqui, Estados Unidos, atrás de quem? Do Japão, né? Agora o Japão ele teve uma redução, observe que o 2012 é classificado por essa bichinha aqui, ó. Então em 2012 o Japão estava aqui e em 2016 ele diminuiu, né? Observe aqui que a China em 2012 estava aqui e a China ela se projetou. Então a China ela está se projetando para se tornar um dos maiores investidores em pesquisa e desenvolvimento. A Alemanha, o Reino Unido, Taiwan, França, observe que esses países são os líderes, né, na produção de, olha aqui nós aqui, se fizermos uma comparação do que os Estados Unidos investem em pesquisa e desenvolvimento e o Brasil, observe onde nós estamos, né? Então, por isso que o Brasil precisa investir muito. E aí, a evolução dos meios de transporte e comunicação, né? Quanto mais evolui os meios de transporte e quanto mais evolui os meios de comunicação, nós temos uma aceleração na circulação de bens. Os aviões são maiores e mais velozes, eles conseguem girar o mundo todo com mais mercadorias e você consegue comprar de vários lugares do mundo sem a necessidade de sair de sua casa. Os serviços eles estão mais rápidos, eles estão mais integrados na tecnologia. Você consegue trabalhar na sua casa, o home office. Então muitas pessoas trabalham em casa vendendo e comprando mercadorias e prestando serviços, né, serviços de informação. Então, com esta aceleração no meio de comunicação e transporte, nós temos que o capitalismo atingiu um estágio planetário. E aí a gente chama esse estágio planetário de que, galera? Globalização. Estrutura-se um mundo cada vez mais integrado por meio de transporte e da telecomunicação. Aí, pessoal, esta parte aqui é uma parte mais conceitual do neoliberalismo, da crise neoliberal. Eu vou deixar para a próxima aula para que a gente possa entender bem direitinho quais são os principais conceitos de um país
que é intervencionista, né, que ele intervém na economia, que é o chamado de keynesiano. A gente vai fazer uma aula específica do keynesianismo, explicar o que foi o keynesianismo, como é que se deu e quais as funções do keynesianismo, para depois você entender o que é o neoliberalismo, certo? E aí eu vou deixar para a próxima aula a gente estudar o keynesianismo, o neoliberalismo, a crise do neoliberalismo que a gente está vivendo e o processo de desglobalização, tá bom? Então vamos ficar para a próxima aula. Espero que vocês curtam essa aula. Qualquer dúvida, manda lá no meu privado.